Agora, só ter a fé, eu tenho que começar a construir essa fé de possibilidade. Você está desempregado, por exemplo, vamos supor que você está desempregado hoje. E você tem fé e já se vê lá no novo emprego. Isso é fé, você já se vê naquela empresa, você já se vê trabalhando, só que você tem que dar os passos de fé. Não é só se imaginar que está lá, se imaginar trabalhando naquele lugar. Agora você começa a dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Está desempregado, qual que é o passo certo? Enviar currículos. Hoje geralmente é por e-mail, outros até pelo WhatsApp. Hoje as coisas estão mais rápidas, né? Então você tem que ter essa atitude, você tem que fazer a sua parte. Tem gente que tem uma fé tão grande que ele pensa, bom, o anjo de Deus vai lá levar o currículo, o anjo de Deus vai me chamar, o anjo de Deus vai me buscar de carro. Tem gente que tem essa fé, mas às vezes não funciona, porque você tem que fazer a tua parte, Deus não vai fazer tudo. Agora, se ficar com esse negócio, se eu sentir eu vou, se eu sentir eu faço, se eu sentir... Tem gente que tem esse discurso e vai continuar com esse discurso e não vai mudar de vida em nada, porque está esperando sentir. Entendeu? Tem que ter atitude. Tem que ter uma ação. Tem que ter um movimento. E parte do querer. Não apenas sentir. Querer, vou fazer com fé. Então, sobre fé tem muito assunto aqui, mas isso aqui é só para começar bem. A semana começou ontem, mas aqui no rádio é hoje com a gente, né? De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, agindo Deus quem impedirá, para você que é novato, para você saber. Segunda a sexta, das 8h30 às 10 aqui. Mas é isso. Então nós vamos orar agora, por quê? Porque nós temos fé que nós vamos orar e vamos ser atendidos. Nós vamos clamar a Deus, unindo a minha fé aqui com a sua fé aí na sua casa, aí na sua loja, aí no seu comércio. Você que parou o seu carro, estacionou aí no mercado e vai estar esperando a oração, aí você vai entrar no mercado com fé e vai comprar o que você precisa. Você está com dívida? Você tem dívidas? Pastor, estou endividado. Mas eu quero encorajar a sua fé que você vai sair dessas dívidas. Agora, ter fé que eu vou sair é importante. Mas agora eu tenho que começar a fazer algo para que eu saia das dívidas. Se você tem dívidas, estou falando de finanças, primeiro passo, você tem que admitir, eu estou devendo. Segundo, eu vou pagar. É isso. A pessoa honesta é assim, ela deve, mas ela vai pagar. Mesmo que esteja no momento, algumas turbulências aí, mas você tem consciência. Bom, eu estou devendo, eu vou pagar, vou negociar, vou conversar, né? Aí Deus vai abençoar, e daí você tem que, primeiro passo, coloca na folha, coloca no papel. Para quem você está devendo? É você que tem que administrar. Se a dívida é sua, é você que tem que ir em busca e puxar o extrato lá da dívida, entendeu? E Deus vai te ajudar a sair dessa. Você está entendendo o que é fé? Não adianta só falar, eu vou sair das dívidas, eu vou sair da dívida. Mas se você não fizer a parte humana que você tem que fazer, e não vai ser anjo que vai fazer no teu lugar, meu amado, você vai ficar aí, então, enrolado na vida. Deus faz milagres? Claro que faz. Tem que ter fé para acreditar nisso, mas Ele faz. Entendeu? Por isso que eu disse lá atrás, agora há pouco, às vezes uma pessoa que nem acredita na existência de Deus, que daí é outra coisa, mas ele pratica alguns princípios que estão na Bíblia. Vai acontecer. Então Deus trabalha com princípios. Entendeu? Por isso que Provérbios foca muito nisso. Coração, vontade, sabedoria. Você está entendendo? Então aproveito hoje, já que você está nos ouvindo, para fazer um balanço aí. Como é que está a tua vida? Então a fé é de suma importância para tudo que nós formos fazer. Agora, se eu falar, se você falar, se nós falarmos, eu tenho fé, e só ficar falando, isso não é fé prática. Tiago, o livro de Tiago é considerado, vamos assim dizer, o Provérbios do Novo Testamento. Tiago, ele fala, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Está escrito aqui, ó. Tiago, capítulo 1, o verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Entendeu? Ele fala sobre a fé. Ele fala sobre a fé também. Por exemplo, Tiago, capítulo 2. Do verso 14 em diante, ele ensina ali sobre fé. Ele diz que a fé tem que ter a obra. Você está entendendo? E aqui não está falando de fé para salvação, que é outra coisa. A fé para você receber as bênçãos aqui na terra. É isso. Porque tem gente que fala assim, eu oro e não está acontecendo. Por quê? Você tem que ativar a sua fé. Como diz o irmão lá, ativei a fé. Ativar a fé é colocar em prática princípios. E tem muitos princípios da palavra de Deus. Não regras humanas, não regras religiosas, mas a prática dos princípios da palavra de Deus. Tiago 1:21, aí nós vamos orar. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E Abraão ficou, o nome de Abraão ficou o quê? Abraão, o pai da fé. Deus pediu o seu filho, ele sacrificou. E Deus proveu o cordeiro. Entendeu? Então, diz o verso 17 do capítulo 2 de Tiago. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Esse é o código. Fé sem obras é morta. E aqui não está falando fé para salvação, deixa bem claro. Que esse assunto aqui é inesgotável. Mas esse aqui é o código da sabedoria. A fé tem que ter atitude. A fé tem que ter uma ação. Pense nisso. E pratique, você vai ver como a tua vida nunca mais será a mesma.